Eclesiastes 12, primeiro, nos dias, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho nele prazer. Aleluia, louvado seja o nome. Então vamos buscar o Senhor, né, irmãos, enquanto é dia, enquanto temos vigor, né, irmãos, enquanto não precisamos depender de ninguém, né, para vir para casa do Senhor, aleluia, Jesus. Mas temos, aleluia, condições de chegar até a casa do Senhor. Senhor meu Deus, na tua presença, Pai, que nós estamos nesta noite, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade de estar na tua casa, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela vida que cada um tem chegado aqui nesta noite, Senhor amado. Oh, Jesus, tu conhece a necessidade de cada filho teu, Senhor amado. Visita os seus lares, seus familiares, Senhor amado. Visita seu coração nesta noite, ó Senhor. Derrama sobre nós a tua unção, Pai. Derrama sobre nós alegria no coração, gozo de salvação, Pai querido. Deus, tu és tremendo, Senhor, tu és poderoso, Jesus. Te agradeço, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Agradecemos, Senhor querido, até mesmo, Senhor, pelo calor, pela chuva que o Senhor tem mandado para molhar a terra, Pai. Agradeço, Senhor, e fica conosco nesta noite que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, mas pode tomar assento nesta noite. Aleluia, onde a palavra nos lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós vamos entregar a Deus nossa vida, que o Senhor possa tomar direção, né, irmãos, aleluia, e que nós possamos viver felizes na face da terra, né, irmãos, aleluia. Vamos louvar o Senhor nesta noite com louvor, para agradecer ao Senhor por tudo, né, irmãos, aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor com louvor 115, um louvor bem conhecido. Os irmãos podem nos ajudar nesta noite, aleluia, agradecendo também a irmã Cris, que veio bem de longe, né, Cris? A Cris, a Saleta é a mais longe, a Lenir também. Agradecendo a vida da irmã Loi também pela visita, que vem lá para ver cada vez que ela vem, ela está aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, seu trabalho, as suas vendas, em nome do Senhor Jesus também, André, e que Deus possa abençoar ricamente, né, irmãos? A irmã Neuza, o irmão Ariel, sempre quando pode estar na congregação, também o irmão Elias, o irmão Mateus, né, que foi lá ver a rádio dele. Também meu esposo, Genor Sotel, que o Senhor possa abençoar cada um, né, irmãos? Aleluias, porque para estar na casa do Senhor, irmãos, tem um sacrifício a fazer, é deixar os nossos afazeres, como todo mundo tem deixado, de fazer talvez sua janta, talvez seu chimarrão, aleluia, mas eu quero dizer que você escolheu um lugar melhor para estar. Você pode dizer, mas a igreja, uma maneira melhor? Não, não é melhor. Você poderia estar lá na outra congregação, que você estaria num lugar melhor. O que eu quero dizer um lugar melhor? É que está buscando o Senhor. Nós saímos da nossa casa, nós podemos sair passear, aleluia, para lá e para cá, mas o lugar melhor que nós temos para estar na casa do Senhor, que é ali que nós renovemos nossas forças, carregamos nossas baterias, aleluia, Jesus, e temos, aleluia, condições de prosseguir mais uma milha na presença do Senhor Jesus. Então vamos louvar ao Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor.
nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia, maravilha. Que nós possamos, aleluia, sentir, aleluia, prazer de estar trabalhando para o Senhor, né, irmãos? Aleluias. Trabalhar para o Senhor, aleluias, tem várias formas, várias maneiras, aleluias. Talvez você não louve, você não prega, aleluia, mas você pode interceder por quem está cantando, por quem está pregando. Talvez você não pode ir mais longe, aleluia, você pode talvez ofertar para o missionário ir mais longe. Aleluia, tem várias maneiras de nós trabalhar para o Senhor Jesus, aleluia. Jesus, Deus é aquele que conhece teu coração, Deus é que conhece, aleluia, o que você veio pensando nesta noite em receber da parte do Senhor Jesus, aleluia. E o Senhor Jesus é aquele que quer te abençoar nesta noite, Ele se faz presente aqui, irmãos, aleluia. Porque Deus, Ele conhece a nossa necessidade. A palavra do Senhor fala que o prazer do Senhor é nos abençoar, irmãos. O Senhor tem vida boa para nós, vida longa, aleluia, e feliz, como ali foi sexta-feira, tivemos ali na igreja da missionária Arma Maria ali, aleluia, estava uma bênção de Deus, onde a palavra que aquele irmão leu ali por início, a pregação dele ali, que Deus, ele acrescenta os anos de vida nosso, e que nós vivemos em paz, vivemos bem com a nossa família, com nós mesmos, né, irmãos, aleluia. Aquele que faz o bem para o Senhor Jesus, né, irmãos? Então, vamos plantar o bem para colher o bem e vamos esperar no Senhor Jesus, irmãos, porque o Senhor tem o melhor para mim e para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, irmã Neuza, nesta noite, aleluia. Minha irmã Graça, Deus abençoe ela e sua filha em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite maravilhosa. O Senhor tem preparado essa oportunidade para nós estarmos aqui reunidos no nome santo do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com 151. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com
tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre tei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre tei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Na continuação vamos cantar o 33. Vamos pedir para o Senhor segurar em nossas mãos, porque glória a Deus, aleluia, Ele, glória a Deus, aleluia, para nós. Se Ele segurar em nossas mãos, vem a tempestade, glória a Deus, aleluia, nós não vamos se abalar, porque o Senhor Jesus está segurando em nossas mãos, está nos fortalecendo dia após dia nessa caminhada. Então vamos pedir nesta noite para o Senhor segurar em nossas mãos, glória a Deus, aleluia, e guiar os nossos passos por onde nós for. 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus, ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida
e pelo mundo alegre seguirei, mesmo que as sombras caem nas escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar a este céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, leva-me contigo, pra onde eu goze o teu eterno amor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pedir que o Senhor segure as nossas mãos, né, irmãos? Aleluia. Se o Senhor estiver segurando nossas mãos, não tem problema nenhum, né, irmãos? Aleluia. Temos que estar na dispensação do Senhor. O Senhor é aquele que cuida de nós, né? Aleluia. Deus é poderoso, Deus é tremendo, irmãos. Aleluia. Te adoramos, Jesus, te exaltamos, Pai, tu és fiel, Senhor. Quero te contar para o irmão Mateus nesta noite, aleluia. Está fazendo a oração, está falando, aleluia. Se tiver alguém que queira testemunhar nesta noite, irmãos, hoje é o último dia da campanha, aleluia, Jesus, de 12 domingo aqui, aleluia, Jesus. Eu creio, aleluia, Jesus. Eu depois vou testemunhar das bênçãos que eu recebi do Senhor. Se você tem alguém para testemunhar, pode levantar a mão que tem a oportunidade. Amém, glória a Deus. Como o nosso Deus é bom comigo e com você. Deus abençoado. Essa campanha não foi por acaso. Muitas pessoas foram essa campanha, nasceu por acaso. Essa campanha nasceu faz 5 anos atrás, sabe comigo. Uma vez estava ouvindo a rádio 90.3, era o Pedro Pararim que fazia o programa naquele tempo. Ele fazia essa campanha de todo o começo do ano, abençoar a vida. Eu achei linda essa campanha. Cada dia da semana era um dia. Cada dia era um mês. Eu comecei a dizer, Senhor, eu vou fazer essa campanha todo ano. Era da meia-noite a 1 da manhã, oração a fio. Era fio, e está chovendo, calor. Eu estava lá dizendo, Senhor, abençoa minha família, Pai. Abençoa minha casa, abençoa todos que vão viver comigo esse tempo, meus amigos do colégio, meus amigos da igreja, nesse momento, eu abençoaremos agora. Sabe essa campanha, Deus me abençoou muito essa campanha, desde o Parobé, desde aqui. Antigamente, eu era gago, não sabia falar direito, eu orava todas as palavras. O momento que eu comecei a fazer essa oração, o momento que eu comecei a fazer essa oração de Jesus, as portas começaram a abrir. Uma vez eu estava sentado num culto em casa do médico, sentado, ouvindo, as pessoas pegavam para Deus. A irmã olha para mim e disse, amanhã tu vai trazer a palavra de Deus. Eu disse, não, eu não sei o que é pegar, eu não sei o que é trazer a palavra santa. Ela disse, tu tem o dom desde o ventre da sua mãe, tem o dom. Eu disse, não quero. Ela disse, tu não trazer a palavra de Deus, tu vai sempre, é você e Deus. Eu disse, eita, agora sim. Eu disse, amém. O minha apelido que eu trouxe a palavra de Deus, deu chuva forte. Ainda por cima eu estava doente. Eu disse, meu pai e minha mãe disse, Mateus, fica em casa, mas tu está chovendo, tu está doente, tu não pode ir. Eu disse, mãe, meu pai ensinou, no momento que eu faço uma promessa com Deus, não tem como voltar para trás mais. Não tem como voltar.
Eu fiz o contato com Deus, não fiz contato com a irmã. Eu trouxe a palavra de Deus e minha primeira palavra foi o Salmo 91. Foi a primeira palavra que eu trouxe. A última palavra que eu desci na cidade de Navarra de Parobé foi o Salmo 91, sabia? Ainda por cima, no mesmo dia, tinha uma vovozinha lá no fundo sentada, ouvindo o culto. Ela ouviu a última palavra de Deus, foi nos ouve. No domingo, na segunda-feira, ela partiu com Deus. Ela só precisou ouvir aquela palavra. Por isso que eu falo, no momento que uma pessoa convida você a trazer para Deus, cantar louvor e nunca desça para amanhã. Muitas vezes pode ser o último dia seu, último dia meu. Muitas vezes Jesus quer usar a tua boca para falar com uma pessoa que está lá no fundo, aqui na frente. Também Deus me abençoe esse ano eu me aposentei, graças a Deus. Também um sonho que eu estava lutando 5 aninhos já, consegui um computador, esse ano nós conseguimos, graças a Deus. Vamos colocar em pé? Pode demorar, pode. Esse sonho aqui eu estou desde pequenininho, sabe? Desde meus 8 anos de idade aqui falo de rádio. A diferença das pessoas não entendiam que eu falava. Eu entrava no meu quarto, começava a falar. As pessoas, o que o Mateus está falando? Eu não sei. No momento que eu comecei a fazer essa campanha, Deus foi abrindo a minha voz. A folha, eu ia para fazer folha, a folha nem me ensinava, sabe? Ô Mateus, tu quiser desenha, tu quiser pintar, pinta, faz o que tu quiser. No momento que eu comecei a orar, Deus me ensinou a falar. Pai, perdoa nosso pecado, Pai, perdoa nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades. Pai, nós não somos melhor que ninguém só porque temos aqui dentro da igreja. Pai, nós não somos melhor que ninguém só porque temos aqui falando teu amor, falando da palavra, Senhor. Pai, eu sei que tem pessoas na live ouvindo nesse momento uma cura, uma libertação, um milagre, Pai. Leva nesse momento, Pai. Nós te pedimos agora, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Aleluias. Grandioso és tu, Senhor. O pregador quer para estar hoje à noite aqui, irmãos. Aleluias. Hoje de manhã o Janor ligou para confirmar e disse que não ia poder estar. Mas ele disse que ia mandar outro no lugar dele, mas até agora não chegou. Mas se caso não chegar, aleluia, o irmão Genor está com a oportunidade para trazer a mensagem, aleluia, Jesus. O pregador não está, mas Jesus já está aqui, aleluia. Ele foi o primeiro que chegou aqui, irmãos, aleluia, porque quem pode te dar o milagre é o Senhor. E quem pode acrescentar os anos à tua vida é o Senhor Jesus, e Ele já está aqui. É aquele que curou, aleluia, o cego, o Bartimeu, foi Jesus, não foi a pregador, não foi o pregador, não, aleluias. Aquele que ressuscitou Lázaro após 4 dias foi Jesus, e Ele está aqui nesta noite, aleluia. Peça o que você quer para o Senhor Jesus, que Ele está aqui, aleluia, porque Ele é tremendo, irmãos, aleluias. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive
cedo então terei vitória, irei agora ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Que maravilha, né, irmãos? Aleluia. Nós podemos crer no amanhã, aleluia. Nós só cremos no amanhã porque o Senhor vive, aleluia. É porque Ele vive que você está aqui nesta noite, você está crendo, aleluia, no Senhor Jesus. Nós cremos no amanhã, fizemos plano para amanhã, para depois da manhã, porque nós cremos no Senhor Jesus, irmãos. Porque quem não crê no Senhor Jesus, irmãos, aleluia, não faz projeto, nem não faz plano nenhum, porque já está desanimado, aleluia. Mas Deus, Ele é aquele que nos anima, é aquele que nos diz, não para, porém, prossiga, vai dar tudo certo, aleluia, porque o Senhor tem o melhor para nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que quer dar um testemunho nesta noite aqui? Pode se levantar em pé, levantar sua mão, aleluias. O Senhor tem vitória. A irmã Lenir tem um louvor nessa noite, irmã Lenir? A irmã Loia tem um louvor, irmã Loia? Todos que têm fôlego de vida, louve ao Senhor. É a palavra de Deus que fala, não é eu. E vocês estão aí porque tem fôlego de vida, irmã Lenir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. Nós estávamos saindo agora esses dias daqui para ir para Palmeiras, bem no retorno ali, quem desce para a Irmã Malha, ali passando ali, estava vindo um carro, irmãos, aleluia. Nós estávamos passando e aquele carro veio de lá, era para ele parar, irmãos, e ele não parou, ele veio, não sei se ele errou, não sei se ele foi pisar no freio, pisou no acelerador, não sei, porque nós não paramos para conversar. Mas ele veio com toda a velocidade, passou lá para o outro lado, para frente do nosso carro. Só Deus, irmãos, esse é o livramento que eu tenho para contar para os irmãos nessa noite, irmãos. Aleluia. Deus, Ele é aquele que cuida de nós. E se o Senhor puxasse para o outro lado, caía no buraco ali, naquelas valetas ali, que não é fácil, aleluia, Jesus. Mas Deus deu o livramento, irmãos. Fomos para Palmeiras. Lá em Palmeiras, nós saímos do posto de gasolina também, né, Janão? Outro carro cortou a frente também. Nós estávamos certo, irmãos. Tudo o que é isso, irmãos? É a mão de Deus. É Deus dando livramento, irmãos. Porque se depender de mim, do irmão Genor, não tem livramento nenhum. É Deus dá o livramento, irmãos. Esses dois livramentos que nesses poucos dias nós vimos com nossos olhos, nós enxergamos. Tem livramento, irmãos, que eu e você recebemos que nós não enxergamos. É livramento que só Deus vê. É espiritual, é Deus que dá o livramento. Às vezes tu quer ir por ali, Deus não deixa para tu vai por ali, é um livramento que Deus está dando. Tem coisas que nós vimos e tem coisas que nós não vimos, nós não contemplamos, mas é livramento, é Deus nos cuidando, irmão, Deus nos zelando, irmãos. Porque Deus, Ele é aquele que tem o melhor para mim e para você, aleluia. Deus quer ver você de bem com você mesmo. Aleluia, para ter vitória, irmãos. Deus é aquele Deus que dá paz, aleluia. Deus quer dar paz para alguém nesta noite, aleluia. Talvez você tenha batido em tantas portas, aleluia. Jesus não tenha encontrado a paz, aleluia, que você precisa. Mas se tu bater na porta que é Jesus, tu vai encontrar a paz que você procura, aleluia. Porque, aleluia, Jesus... A irmã Loia ali, eu posso testemunhar que ela está aqui, ela era minha vizinha no passado, né, irmã Loia? A irmã Loia sabe que eu passei, irmã Cris, não foi fácil para chegar aqui, não. Tinha dias que eu contemplava, aleluia, meus filhos, o Nilson, várias vezes, aleluia, Jesus, eu encontrava ele na beira da morte. Por causa do que? A fome, irmãos, a fome era tanta. Que várias vezes o Nilson quase partiu dessa terra, aleluia, por modo da fome, irmãos, aleluias.
A irmã Loia, ela era vizinha nossa, ela via o que eu passava ali com meu ex-marido. Mas Deus, quando Deus tem um chamado, irmãos, aleluia, talvez eu passei aquele tempo ali por rebeldia. Talvez se eu tivesse escutado o conselho da minha mãe, aleluia, talvez eu não tinha passado por aquela escola ali, não precisaria. Porque muitas vezes nós pagamos um preço porque tem alguém que quer nos aconselhar, pessoas que já passou pela mesma trajetória e não quer que nós passemos. Aleluia, mas às vezes nós quebramos a cara porque nós queremos tentar com as nossas forças, mas não. Aleluias. A minha casa que eu tinha ali, aleluia, Jesus, era uma casinha que cabia, eu acho que era 3 metros por 3, se eu não me engano, bem pequenininha, irmãos. E um dia, quando o Nilson estava muito mal, que eu fui na igreja Assembleia, no circo de oração, numa quinta tarde, que eu levei o Nilson lá, aleluia, Jesus, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. A minha mãe sempre ensinou, quando tivesse alguém enfermo em casa, era para procurar os santos. Eram as irmãs da oração, eram os presbíteros, para orar e ungir. E eu fui com o Nilson ali na Alexandrina, ali de Parobé, e o Nilson estava na beira da morte, irmãos. E aquela irmã revelou a minha vida, ela não me conhecia, ela revelou a minha vida, e ela disse que eu um dia eu ia ter o que eu almejava ter, eu ia ter. Eu morar na casa pequena, ela disse que um dia eu ia ter uma casa grande. Eu já tive várias casas grandes, falou, e o Nilson estava na beira da morte, o Nilson queimava de febre, o Nilson chegava a virar o olho. E ela disse, eu vou orar pelo teu filho, antes de terminar o ciclo de oração, Deus manda eu orar. E tu não vai esperar o ciclo de oração terminar, tu vai pegar essa criança e vai levar no médico. Porque o que era para mim fazer, nós fizemos. Aquela irmã orou e ungiu o Nilson e eu fui. E ela disse, mãezinha, eu chorando, ela disse, mãezinha, não chore, que ele não vai morrer. Porque seu filho vai ser um pregador da palavra. Teu filho vai cantar, vai louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aquela irmã entregando os recados, irmãos, aleluias. E hoje, muitas vezes, quando eu vejo meu filho tocando violão e cantando, eu me lembro, irmãos, aleluia, porque tem coisas que vêm para a vida da gente, enfermidade que é para a morte, como Lázaro, ele morreu, mas não foi para a morte, era para a glória de Deus, aleluias. E eu cansei de testemunhar e testemunho, e vou continuar testemunhando. O Nilson sofreu muito, talvez não precisava ter sofrido tanto, se eu fosse ter vindo para casa do Senhor antes, irmãos. Aleluia, porque Deus toca, aleluia, nas cordas do nosso coração, e as cordas do nosso coração, a palavra diz que é nossos filhos. E nossos filhos muitas vezes pagam o preço porque nós somos adultos, achamos que somos dono do nosso nariz e achamos que nós podemos e viver, não podemos nada, irmãos. Nós só levantamos nossa cama porque Deus dá permissão para nós levantar e dá mais um dia para nós. Porque talvez hoje eu estou aqui falando para você, talvez amanhã eu não estou mais aqui, irmãos, aleluia. Porque é Deus que dá permissão, aleluia, para mim ir vir, aleluias. E depois que eu aceitei esse evangelho maravilhoso do Senhor Jesus, o Nilson nunca mais precisou baixar o hospital. O Nilson nunca mais precisou, irmãos, aleluia, está sofrendo, está furando as aveias. Quantas vezes as enfermeiras procurando a veia no guri não achava. Aleluias. Deus é tremendo, irmãos, aleluias. E enquanto Deus me dá saúde, eu vou continuar orando pelo meu filho. E eu sei que as promessas do Senhor vão se cumprir na vida dele, aleluia, Jesus. Ele é um guri, aleluia, Jesus. Ele canta, aleluia, ele louva o Senhor, ele não só canta, ele louva o Senhor, porque a pessoa que louva, ela derrama as lágrimas, ela sente a presença do Senhor, não importa se está afastada do Senhor Jesus, não, importa o coração estar quebrantado, aleluia. E hoje eu quero dizer para você, irmã Nelly, hoje se tu passasse aqui na frente e louvasse o nome do Senhor, talvez tu não ia conseguir cantar o hino inteiro, tu ia chorar, porque o Espírito Santo está aí, apertadinho no teu coração. Mas o Espírito Santo está intercedendo um gemido inexprimível junto ao trono de Deus. Aleluias. Aleluia. Eu quero ter o privilégio
pregação, no teu ministério, para mim não importa, aleluia. Mas eu quero ver ele entrando com as próprias pernas dele, não vindo pela dor. Porque a dor é difícil, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que o escolhido, Deus puxa até com o anzol, mas quando o anzol vem, arranca pedaço, irmãos. E isso eu não quero, aleluia. Eu peço para o Senhor que eu quero ver ele entrando com as pernas dele, caminhando para a casa do Senhor, aleluia. Aleluia. Mas o anzol de Deus, ele puxa, ele chama, ele fala. Deus vai falando, Deus fala na oração, Deus fala no louvor, Deus fala até mesmo você estendendo uma roupa no varal, você olha alguma coisa e te chama a atenção, aleluia. Deus falando com você, aleluia. Mas chega uma hora que Deus diz: chega, não vou chamar mais, eu vou buscar. E quando Deus busca, aleluia, quando Deus busca, irmãos, é difícil. Às vezes a pessoa vem para casa do Pai e faltando um pedaço, mas que Deus busca, ele busca, aleluia. E Deus tem para você nessa noite, Deus tem, aleluia, Deus tem o melhor, aleluia. Mas não espere o anzol do Senhor te buscar, não, aleluia, não espere, aleluia. Adora o Senhor com o fôlego de vida que você tem, aleluia. Seja grata pelo aquilo que o Senhor já te deu, porque o Senhor tem te dado tantas coisas. Talvez você tenha sentado e parado, não tenho nada, mas senta e pensa, olha ao teu redor, aleluia. E comece a pensar alguns anos lá atrás. Talvez a tua história é parecida com a minha, aleluia. Então tu vai ver hoje que você tem muito, que Deus tem te abençoado muito. Mas muitas vezes, aleluia, muitas vezes nós olhamos a casa do vizinho e achamos que a casa do vizinho é mais bonita que a nossa. Achamos que a vida do vizinho, da vizinha é melhor que a nossa. Mas nós temos que parar e pensar, aleluia, e lembrar da onde que o Senhor nos tirou, aleluia. Da onde que o Senhor nos tirou, aleluia. Eu sei da onde que o Senhor me tirou num charco de lama, aleluia. Uma mulher, aleluia, que não tinha crédito nem para um pacote de salgadão de 50 centavos. Eu não tinha crédito, irmãos. Porque uma vez o Nilson baixou ao hospital porque ele queria comer um salgadão e aquele tempo era 50 centavos. E deu febre nele, irmãos, porque está com as bichas. E eu fui naquele mercadinho e eu não tive crédito, irmãos, e ganhamos com um guri doente no braço, irmãos. Eu não tinha crédito. Aleluia. E hoje, irmãos, hoje eu tenho. Aleluia. Eu já fui chamada para almoço, irmãos, e ter que procurar uma roupa para vestir. Eu não tinha para vestir. Às vezes as roupas estavam tudo sujas, porque não tinha sabão para lavar, não tinha omo para lavar. Aleluia. Hoje não, irmãos, hoje eu tenho. E você tem também. Você tem. Você está aí bonita, perfumada, com a roupa linda, maravilhosa, porque o Senhor tem sustentado você. Aleluia. Porque Deus é aquele que abre porta onde não tem. Aleluia. Deus abre porta, aleluia, até onde tu acha que é impossível. Aleluia. Deus tem para te dar. E Deus te deu muito já. É só tu parar e pensar, aleluia. Pensar e pensar ali, pensa, irmãos, pensa que tu teve uma vida. Tu tem uma vida hoje, mas tu teve uma vida no passado. E tu vai ver que aquela vida lá no passado era terrível. Era uma vida sofrida. E hoje você tem o alimento para colocar na tua panela. E quantas vezes no passado eu não tinha e você também não tinha. É o Espírito Santo está falando esta noite, irmãos. Eu não ia falar isso, mas Deus está falando. Quantas vezes você talvez abriu o teu barcão, pegou a tua panela, aleluia, e não tinha o alimento para colocar dentro, aleluia. E se tu fosse na tua vizinha pedir, a vizinha também não tinha. E hoje você tem, suricanda, mandarabás, suriandarás. Não podemos, talvez não temos o melhor, irmãos. Mas para nós sobreviver, o Senhor tem nos dado. Aleluia. Para você sobreviver, aleluia, Deus tem te dado.
aleluia. Você hoje tu tem para repartir com aquele que não tem, aleluia, porque o Senhor tem te abençoado, aleluia. A bênção do Senhor chegou na tua casa, irmãos. A bênção do Senhor chegou na tua casa, aleluia. E muitas vezes nós reclamamos, aleluia. Muitas vezes reclamamos, aleluia, porque nós queríamos mais ainda do que o Senhor tem dado, aleluia. Mas para nós se manter, como diz o pastor Eloir, fala, Deus tem dado. Deus dá para hoje o que é para hoje, para amanhã Deus vai prover o amanhã. Talvez você está com a conta para pagar, aleluia. E você está aí pensativo, aleluia, meu Deus, eu estou com essa conta para pagar. Mas não se preocupe, aleluia. Busca a tua mente para dentro da casa do Senhor e peça para o Senhor, que o Senhor vai abrir uma porta. O Senhor não vai te deixar você na mão, não, aleluia. Porque o Senhor não olha para nossos pecados, para nossas fraquezas, não. O Senhor não olha para muitas vezes que nós deixamos de orar porque estamos com sono. Às vezes a irmãzinha liga e pede oração, aleluia. E muitas vezes você deixa para orar depois. Deus quer agora. Deus quer hoje. É agora. Porque através daquela oração, aleluia, que aquela pessoa confiou em você, Deus está dando um livramento naquele momento. Deus, glória a Deus. Aleluia. Então não vamos ter preguiça de correr para a casa do Senhor. Não vamos botar a desculpa do filho, da filha, do neto, ou da roupa do calçado, minha roupa não secou. Mas se tu abrir o roupeiro, tu tem muita roupa lá, irmãos, aleluia. Eu não tinha, irmãos. Eu não tinha. Eu me lembro que uma vez estava para ganhar a Edneia, irmãos. Eu estou contando isso que tem as irmãs aqui para escutar e tem gente lá na live também, aleluias. Eu estava para ganhar a Edneia. E eu não tinha uma havaiana para colocar no pé. Aleluias. Eu não tinha, irmãos. E eu olhei para cima do meu armário e tinha uma bacia, irmãos. Aleluia. E eu peguei aquela bacia e fui até uma vizinha minha, Marcília. A Loia conheceu a Marcília, nossa vizinha lá. E ela disse, mas quanto quer para essa bacia? É caro, mas eu não tenho. Se eu quero um par de havaiana, porque eu estou para ir para o hospital qualquer hora e eu não tenho nenhum calçado para no pé. Aleluia. Passou vários anos, irmãos. Eu tenho minha bacia e eu fui lá e comprei ela de novo. Aleluia. Oh, Deus poderoso. A irmã Tacília, aleluia. Aquela senhora de idade, quantas vezes matou a fome meus filhos. Aleluia. Eu tenho certeza que ela descansa no braço do Senhor, aleluia. Porque obras boas ela fez enquanto ela viveu aqui. Eu não sei se para ti fez, mas para minha família ela foi muito útil, irmãos. Quantas vezes, aleluia, ela chegou na minha casa, não tinha nada, nem um açúcar para fazer um chá. Aleluia. Ela não ficava, ela não tinha aquele costume de sentar na tua casa e ficar muito tempo, não. Ela só dava aquela reboladinha, aquela caminhadinha ali, ela já vinha, já ia, dali um pouquinho ela voltava. Ela já voltava, irmãos, aleluia. Aleluia. E ela trazia o que precisava. Pouco, irmãos, porque ela tinha pouco também. Mas o pouco que tinha, repartia. E hoje, o que impede você de repartir aquilo que você tem com aquele que não tem? Talvez seu irmão não precisa de alimento, mas precisa da tua oração, precisa do teu apoio, do teu abraço. Às vezes uma mensagem no telefone, aleluia, faz a diferença, irmãos. Aleluia. Deus poderoso. Deus falou que hoje ia ser diferente, irmãos, e está sendo, aleluia. Vamos se colocar em pé nesta noite, então vamos orar. Agradeça, Deus. Agora eu quero te dizer para ti, não peça para ninguém agora nessa oração, mas agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo que Ele tem te dado. E se tu tem um projeto, se tu tem um sonho, um projeto, e esse sonho é de Deus, esse projeto é de Deus, isso aí não vai causar danos a ninguém, a mal a ninguém, irmãos. Confie no Senhor que Ele vai realizar o teu desejo do teu coração, aleluia.
Oh, Sriandarabashanda Mandarabas. Confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e espera nele, confia nele, que o mais ele vai fazer por você. Talvez você que está aí na live está com um sonho que o inimigo já matou, aleluia. Eu quero dizer para você, volte a sonhar, aleluia. Volte a sonhar, aleluia. Sonhe, 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 porque os projetos que o Senhor tem dado para você, aleluia, Deus vai realizar na hora certa, aleluia. Porque se é coisa que vem do céu, se é coisa que vai servir de bênção na tua vida, na tua família, Deus vai realizar, aleluia. Senhor meu Deus, é na tua presença, Pai, que nós estamos nesta noite, Pai. Eu te agradeço pela vida das irmãs que estão aqui, Senhor. Eu te agradeço pela minha vida, dos meus filhos, do meu esposo, Pai. Eu te agradeço, Pai querido, aleluia, pela juventude, Senhor, que está aqui, Pai. Eu agradeço, Pai, pelos irmãos que estão na live, Jesus. Ajuda, Pai. Nos segure nas nossas mãos, Senhor. Coloca pensamentos positivos na nossa mente, Pai. Coloca sonhos do céu no nosso coração, Pai querido. Essa irmã, Senhor, que está com projeto, Jesus querido. Algo que tem sonhado e tem almejado, Pai. Tu é aquele que é o dono da prata e do ouro, Senhor. Tu é o Deus das causas impossíveis, Senhor. Vai, Jesus, falando com cada um, Senhor. E se chegou alguém doente nesta noite, Pai, vai curando, Senhor. Se chegou alguém triste nesta noite, meu Deus, alegra o coração, alegra a alma, Pai, dessa mãe, desse Pai, Senhor. Visita nossos familiares, Pai. Aqueles que não estão aqui nesta noite, Pai, mas estão nas nossas orações, Senhor. Visita, Pai. Visita nesta noite, Pai. Eu creio em Ti, Senhor. Tu é o Deus da causa impossível, Pai. E fica conosco nesta noite, que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E a palavra do presbítero, irmão Agenor, nesta noite, aleluia. E agradecendo cada um que teve, aleluia, essa rica presença na casa do Senhor. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Aleluias. Hoje era para estar aí o pastor aleluia, Lucas, mas não pôde estar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós, irmãos, confiamos nas pessoas e nós temos que confiar em Deus. Se fosse da permissão de Deus, Ele estaria aqui. Talvez Deus queria usar ele lá na cidade dele. Não é errado, mas tudo tem um propósito. Muitas vezes nós culpamos, nós dizemos, mas não tem compromisso. Não é isso. Compromisso ele teve várias vezes aqui. Todas as vezes que nós lançamos convite, ele estava. Mas hoje ele não pôde. Mas creio que Deus ainda arruma outra oportunidade de ele estar aqui. Aleluias. Mas hoje nós estamos aqui, irmãos, para trazer algo da parte de Deus. Eu quero ler juntamente com a igreja. Vamos colocar de pé. Aleluias. No livro de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Deus já tem falado conosco. Se o culto fosse encerrado agora, eu estava abençoado já. Creio que os irmãos também, pelas palavras, testemunho e a nossa vivência, né, irmãos? Muitas vezes nós fizemos as coisas precipitado e nós pagamos um preço. Aleluias. Mas isso serve, irmãos, para nós nos fortalecer. Para nós chegar um dia que o Espírito Santo venha falar no nosso ouvido. Não faça isso. Não faça. E se nós dar o ouvido ao Espírito Santo, nós não sofremos. Nós não pagamos preço. Mas quando nós não damos ouvido, irmãos, ao Espírito Santo e à voz de Deus, nós pagamos um preço. Aleluia. Aqui no livro
E 1 Samuel 16 nos diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Olha a palavra, irmãos. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vê, envia-te eis a Jessé, o Belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Pode tomar assim. Aqui Deus tinha rejeitado a Saul. Mas por que Deus rejeitou a Saul? Saul era um escolhido de Deus. Deus escolheu ele. Aleluia. Deus chamou ele para reinar sobre Israel. Porque naquela época, irmãos, Samuel, ele era rei, ele era profeta, ele era o conselheiro, tudo que tinha lá, Samuel, ele era. Mas o povo naquela época de Israel, eles olhavam para os outros países e diziam: lá em tal lugar tem um rei, lá em tal lugar o rei comanda, lá em tal lugar, e nós não temos um rei. E aquilo ali, irmãos, foi chegando até o Senhor. Então o Senhor, irmãos, manda Samuel ungir o rei. E ele ungiu o rei Saul. Então ele foi chamado de Deus. Deus pediu que ele ungisse rei Saul. Mas agora aqui, irmãos, o rei Saul, ele fez algo que o Senhor mandou ele fazer, ele não fez. Porque lá eles guerreavam, irmãos, pelas cidades inimigas, pelo povo inimigo que avançavam, porque era o tempo que eles guerreavam para conquistar posse. Então ali, irmão, Saul, ele ganhou várias guerras, porque o Senhor estava com ele. Israel não perdia uma batalha, mas um dia eles iam na guerra, irmãos. Então quando eles guerreavam, o que sobrava eles traziam para eles, os despojos, as mulheres, as crianças, eles traziam, e o resto eles eliminavam tudo. E esse lugar aonde o Senhor mandou Saul, ele disse: vai e destrói tudo, não me deixa nada em vida, destrói tudo. E ele foi, mas ele viu, irmãos, uns animais, e disse: vamos levar esses animais embora. E o Senhor disse que era tudo. Daquela cidade o Senhor não queria nada, era exterminar com tudo. Uma simples coisa, irmãos, para os nossos olhos, mas para os olhos do Senhor não. Então muitas vezes eu digo: mas é uma simples coisa, é uma pequena coisa. Um vidrinho de óleo, um papel, ali tem o óleo, tem valor, um óleo, rogi, mas e o papel? Tu pode dizer: esse papel não serve para nada, mas está escrito ali. O que está escrito ali?
Ele serve sim para as pessoas fazer o dízimo, trazer o dízimo, fazer voto, fazer um pedido. Mas aqui ele não está valendo nada. Para aqueles de casa também. É um papel, não tem nada escrito. Mas ele serve para alguma coisa. Então isso aqui muitas vezes, irmãos, não pode não ter valor olhando com os olhos, mas para o Senhor tem. Porque alguém fez esse papel por um objetivo. Ele vai servir. Se eu entregar hoje para a irmã Loi fazer um voto com Deus, escrever aquilo que ela quer e colocar dentro, vai ser um grande valor para ela. Pegar nas mãos do Senhor. Mas talvez alguém pegar isso aqui, irmãos. Teve muitas pessoas, irmãos, que pegaram os pedidos das pessoas, simplesmente tiraram e rasgaram e colocaram fora. Isso vocês vão ter com Deus. Isso aqui tem valor para Deus. Então aquele dia o Senhor disse: vai, Saul, guerrear lá, mas destrói tudo, não traga nada. E ele resolveu trazer uns animais de lá, irmãos. E o Senhor rejeitou ele no reinado. Ele disse: Saul, o que eu falei, Saul? Ele, mas era simples animaizinhos, Senhor. Uns cabritos lá, umas coisas lá. E o Senhor estava rejeitando e pedindo para Samuel: Samuel, desce à casa de Jessé, Samuel. E lá estará um novo rei. E ali Samuel, irmãos, foi levando, e até que um dia o Senhor disse: até quando, Samuel? O Senhor já não falou, ele ordenou. Ele disse: até quando, Samuel, vai ter dó de Saul? E ele disse: mas Senhor, se Saul descobrir que eu descerei lá na casa de Jessé, ele vai me matar, se ele saber por que eu vou descer lá. E o Senhor disse: diz a Saul que tu vai fazer um sacrifício à casa de Jessé, e tem que descer lá. Então Jessé, irmãos, ele faz o que o Senhor pediu e vai à casa de Jessé. Então ele vai, irmãos, e quando ele chega lá, e quando eles enxergaram, irmãos, Samuel, o profeta de Deus, e eles viram o encontro de Samuel correndo, irmão, já temendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Porque ele já via que poderia ser algo, irmãos. Porque quando Samuel vinha, irmãos, era resposta de Deus. E ele disse: é de paz. Eu vim fazer um sacrifício na casa de Jessé. Então ele chegou, irmãos, e conversou com Jessé e explicou o que ele ia fazer ali. E dentro da família dele sairia um reino. E o rei foi rejeitado pelo Senhor. E ali então, irmãos, ele prepara todos os moços dele e coloca em fila perante o profeta Jessé, o profeta Samuel. E Samuel, irmãos, ele olha primeiro para o mais robusto, o mais bonito, o mais forte que estava ali. Ele disse: deve ser esse. E quando Samuel olha, e deve ser esse, o Senhor disse: não olho para a aparência, não olho pela estatura, e não olho pela força, mas sim pelo coração. E ali então ele se passou o primeiro, passou o segundo, e foi indo, e se passou o terceiro, nada. E o Senhor sempre dizendo: não, Samuel, não é esse. E nós, irmãos, muitas vezes nós olhamos pela aparência da pessoa. Muitas vezes tu olha para a pessoa e tu vê aquela pessoa, talvez ali, dizendo: ah, mas essa pessoa é tão humildezinha. Humildade, irmãos, não é tu andar com a roupa velha. Humildade não é tu andar todo desajeitado, não. Humildade, irmãos, está no coração.
aqui a humildade está. Tu pode ter a maior fortuna na tua vida, mas se tu não tem humildade, irmãos, tu não serve para nada, para Deus. E tu não pode, às vezes, irmãos, o pobrezinho, aquele que está lá, sem nada, nem que comer em casa, mas tu chega nele, ele tem uma palavra boa para ti. Ele tem uma palavra firme. Ele diz: o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te abençoar, meu filho. Ele pode estar quebrado, mas ele tem algo para te animar. Ele é humilde de coração. Mas o soberbo, irmãos, aquele orgulhoso, ele vai dizer: eu tenho porque eu consegui. Eu tenho porque eu lutei, eu tenho porque eu trabalhei. Vai trabalhar, mas às vezes a pessoa não tem condições. Às vezes a pessoa, irmãos, ele não tem força. Às vezes ele correu atrás, mas ele não conseguiu. E muitos julgam pela aparência, no olhar. Mas muitos, irmãos, terno e gravata vão para o inferno. Aleluias. Deus me fez levar para a glória, irmãos, ali para a história de Lázaro. Lázaro era um homem que estava na porta do rei. Ali, irmãos, leproso, catingando. E o rico, irmãos, vestido de roupa finíssima. E ele andava, irmãos, aleluia, em volta da casa dele, na sacada. E ali ele se gloriava do que ele tinha, ele se mostrava do que ele tinha. E um dia diz a palavra do Senhor que Lázaro foi levado pelo anjo até o pai Abraão. E chegou o dia que o rico morreu e foi sepultado e desceu às profundezas do abismo, no inferno. E lá estava o rico, irmãos, atormentado pela chama de fogo e pelos demônios cutucando ele. E ele diz que na palavra do Senhor, ele olha para cima e enxerga Lázaro andando com o pai Abraão. E ele clamou: pai Abraão, manda que Lázaro moe a ponta do dedo e passe dos meus lábios, porque eu estou atormentado. Muitas vezes, irmãos, hoje tem muitas pessoas jogadas na rua, tem muitas pessoas perdidas na droga, tem muitas pessoas, irmãos, passando por enfermidade. Mas muitas vezes as pessoas dizem: eu não vou até lá porque aquilo lá está fedendo, eu não vou até lá porque lá está cheirando mal, ou não vai até aqueles pivetezinhos lá que tudo aí cheiram droga. E às vezes ele está precisando de uma simples palavra para sair daquele mundo. Às vezes ele está precisando de um simples abraço para ele ter valor novamente. Mas daí a sociedade, irmãos, ele só chuta. A sociedade só chuta, só quer ver a aparência. Mas aqui Deus, irmãos, ele olhou os 7 filhos e rejeitou os 7. E Samuel olhando e disse: Jessé terminou os seus moços. E ele disse: ainda tem mais um, está lá no campo, apacentando as ovelhas. E ele disse: manda chamar, não sentemos enquanto ele não chegar. Mandaram chamar. E lá vem, irmãos, Davi de longe. A palavra do Senhor disse: de boa aparência, ruivo. Aleluias. Era ruivo e formoso, e semblante, e de boa presença. E disse Samuel, disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então muitas vezes tu pode dizer assim: ninguém me dá valor, ninguém olha para mim. Tocaram, irmãos, aleluias, Davi lá para o canto, botaram ele cuidar das ovelhas machucadas, quebradas, as rejeitadas.
do grupo dos outros irmãos que cuidavam as melhores. Então Davi apacentava aquelas ovelhas quebradas lá. Mas quando o Senhor disse: nenhum desses, aleluia. Mas quando Samuel, irmãos, ergue o olho e enxerga aquele moço vindo, e o Senhor diz: é esse o chamado. E quando ele chega ali, irmãos, Samuel derrama o óleo sobre a cabeça dele, o azeite, e ele é ungido a rei. Ele podia, irmãos, naquele momento, ele podia se aproveitar já da unção dele. Mas diz a palavra do Senhor, irmãos, quando Samuel voltou para Roma, Davi foi para o campo trabalhar. Ele não olhou, irmãos, para aquilo que ele teve. Ele não tirou êxito daquilo ali. E muitas pessoas, irmãos, enquanto recebe um cargo, irmãos, aí tu vai conhecer a pessoa. Mas enquanto ele está lá embaixo, ele está lá naquela humildade dele. Mas quando ele recebe algo na mão dele, irmãos, poder, ele já muda. Opa, que eu sou já o melhor. Diz Samuel, irmãos, os Eliabe, do primeiro homem robusto, bonito, corpo, forte. Talvez esse, irmão, já ia saindo, dizendo que ele era o melhor da casa já. Mas o Senhor, irmãos, escolheu Davi. Pequena estatura, mas ele tinha boa aparência também. E humilde de coração. E ali ele se foi para o campo novamente trabalhar, irmãos. Lá Deus preparou Davi. No momento, irmãos, que, aleluias, ele estava cuidando das ovelhas, lá diz a palavra do Senhor que ali veio, aleluias, o leão querendo atacar as ovelhas, ele foi lá e enfrentou e matou. E se passou dias de novo lá, se levanta outro, um leão, ele foi lá, não, leão, o urso, ele vai também termina com o urso. Deus preparando, irmãos. Tu acha que você, quando vai ser um escolhido de Deus, vai receber coisa boa? Tu acha que vai passar para frente aqui hoje, vai dar um passo, fazer um propósito com Deus, tu acha que vai sair ali, tu vai já... Não, vai ter preço para pagar. Vai chegar pessoas, irmãos, e vai te humilhar. Vai chegar pessoas e vai te dizer uma palavra, vai te tocar para baixo. O inimigo, ele não deixa por nada, irmãos. E lá, irmãos, chegou um momento, um dia, Jessé queria saber notícias dos seus filhos, que estava tendo uma guerra naquela época. Se passou dias, anos. Davi já estava com 17 anos, 16, 17 anos. Ele foi ungido, um rapaz de 13, 12 anos ele tinha. Mas quando ele foi levar os mantimentos, seus filhos, sabendo notícia lá da guerra, ele já estava com 16, 17 anos. Então lá vai Davi, irmãos, levar algo para os seus filhos, irmão. E quando ele chega lá, ele vê aquele alvoroço naquele lugar. E ele tentando chegar, entrando aqui, entrando lá no meio dos outros, para ver quem é que estava gritando lá naquele arraial. E diz a palavra do Senhor, quando ele se aproxima dos irmãos dele, diz o que está acontecendo aí. E disse: olha, nem é teu lugar, nem é para ti estar aqui, o que tu está fazendo aí? Vai cuidar das tuas ovelhas quebradas lá. Quem te mandou aqui? Já vieram recebendo Davi, irmãos, como não era nada. E muitas vezes nós temos recebido assim. O que tu está fazendo aqui? O que tu quer aqui? Que não é teu lugar. E quando ele disse para um dos seus irmãos, e ele foi ali rejeitado, depois ele perguntou para outro lá que não tinha nada a ver com a parentela dele, ele disse: ó, tem aquele gigante lá que está me amedrontando o nosso exército. E ninguém enfrenta. O rei, ele já prometeu até de dar a sua filha em casamento que derrotar ele. E Davi
perguntou, mas quem é esse circunciso que está amedrontando o Deus Todo-Poderoso? Quem é esse? Então Davi tinha coragem, irmãos. Davi tinha confiança em Deus. Se ele não tivesse confiança em Deus, irmãos, ele não tinha aquela coragem dele. Então, se você confiar em Deus, irmãos, Deus te dá coragem. Não é força, irmãos. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, me dê força, Senhor. O que tu vai fazer com a tua força? Vai lutar? Vai pular nas pessoas? Sabedoria, coragem, vem de dentro. E ele disse, eu quero guerrear, eu quero enfrentar esse gigante aí. Tem que ir lá falar com o rei. Levaram Davi até o rei. E o rei já conhecia Davi. Porque quando o rei, irmãos, era atormentado por um espírito imundo lá, irmãos, ele era chamado, ele chamava o Davi para tocar harpa para ele. Tem isso ainda na história, irmãos, eu pulei isso. Davi, irmãos, já foi preparado até o caminho para ele, até o rei. Deus, ele prepara tudo, irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós que não prestamos atenção na nossa caminhada, muitas vezes, irmãos, esquecemos o que Deus está fazendo para nós. O ser humano, irmãos, ele é uma pessoa mais terrível do mundo. Se tu, irmãos, olha, eu vou fazer uma ilustração aqui. Se tu pegar um cachorro, irmãos, e dar um pedaço de pão para ele, e ele sair, e ele voltar uns 30, 40 dias depois, você deu um pedaço de pão para ele. Ele vai ajudar. Mas, irmãos, tu pode ajudar ele 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas se tu falhou com ele uma vez, ele esqueceu tudo aquilo que você fez. Tu não vale nada. Tu não presta. Assim é o ser humano. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus, irmãos, ele lembra de tudo, mas ele nunca vai te jogar nada na tua cara. Tu pode, irmãos, estar hoje no caminho do Senhor, tu está servindo o Senhor hoje, mas tu parou na caminhada, ficou 1 ano, 2 anos lá longe do caminho do Senhor, e tu volta para a casa do Senhor. O Senhor, ele vai esquecer tudo aquilo e vai te dar uma vida nova. Ele vai te dar tudo novo de novo. Mas o inimigo não. O inimigo, se tu errou, ele vai dizer, tu viu, te falei? Eu disse para ti. Mas Deus não é assim, irmãos. Aleluia. Deus, ele nunca vai te jogar nada. Deus, ele vai, irmãos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela página suja, aquela página rasgada. Ele rasga, embrulha e joga no mar do esquecimento. Para ele esqueceu. Tudo novo. Mas arrependimento. Aqueles irmãos dele jogaram tudo na cara dele. Mas Deus estava com Davi. E quando ele chega lá no rei, o rei já conhecia Davi. Ele disse, mas ele seria aquele que toca instrumento? Sim. E o rei disse, então veste as roupas de guerra. Quando Davi ele se veste com aquelas roupas, irmãos, e coloca o capacete na cabeça, vai dobrar o pescoço, porque era pesado. O capacete estava mais 100 quilos. Imagina a roupa. Davi nem pôde sair do lugar, disse que. Ele disse, eu não preciso de nada disso. Ele foi lá na beira do rio. E lá ele pega 5 pedrinhas, diz que. Está escrita a palavra, 5 pedras. E o alforje dele coloca. E o estilingue. E o cadeado na mão. E quando ele se apresenta para aquele gigante, irmãos. Quando ele se apresenta para o gigante. Aleluias. Aquele menino, diz a palavra do Senhor. Aquele menino e aquele gigante olhou para ele. Não tem nenhum homem aí nesse lugar que me mande um menino com um pedaço de madeira na mão.
E ele disse: Davi, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e vou te derrubar, e vou arrancar tua cabeça, e o resto eu lançarei para as bestas do campo comer. Aleluia, coragem, confiança no Senhor. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então tudo que você fazer, tudo que você pedir, coloca primeiro o Senhor. Coloca primeiro: eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou enfrentar essa batalha em nome do Senhor Jesus. Eu vou encarar isso aqui em nome do Senhor Jesus. O inimigo vai ter que bater retirada. Coragem, confiança no Senhor. E ele vai lá, irmãos, quando ele corre, ele pega aquele estilingue, irmãos, e aquele rei com aquela espada enorme, e eles vêm e defrontam um com o outro correndo, e ele vai naquela corrida, irmãos, e lança aquela pedra, e vai, irmãos, aquele gigante. E a pedra, irmãos, o Senhor guiou aquela pedra e foi bem no meio da testa do gigante. Pela lógica, irmãos, aquele gigante, se levou uma pedrada na testa, ele ia cair para trás. Se tu levar uma pedrada na testa, vai cair para trás, né? Mas não, o gigante caiu para frente. Por quê, irmãos? Porque a mão do Senhor bateu na nuca daquele gigante, irmãos, eu creio. E aquele gigante, irmãos, teve que comer terra no chão. A mão do Senhor já estava ali. Davi, irmãos, ele simplesmente foi um instrumento na mão do Senhor. Nesta noite, seja um instrumento na mão do Senhor. Seja usado pelo Senhor. Não seja usado pelo homem, não, mas seja usado por Deus. Não acredite na tua força. Não confie na tua força. Para com isso. Aleluia. Diz assim: o Senhor está comigo. O Senhor vai comigo. Aonde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. Aonde eu colocar a planta do meu pé, o Senhor está comigo. Aonde eu irei, o Senhor vai comigo. Se o Senhor não ir, eu não irei. E quando aquele gigante cai, Davi, ele corre, irmãos, aleluias, e pega a própria espada do gigante, irmão. Não sei se ele pegou com as duas mãos, porque era pesado, e vai lá e corta a cabeça do gigante e ergue. Aqui está a cabeça do gigante. Não tema mais, povo de Deus. Aqui está a cabeça do gigante cortada. Se coloca de pé. Ergue a tua mão para cima, fechada, e diz: aqui está a cabeça do gigante. Aleluia. Não tenha medo mais. Aqui está a cabeça do gigante. Não temas. Não temas. Porque o gigante foi derrotado. E ele caiu por terra. Creia nesta noite. E confia no Senhor. Tudo que você fazer, deixa Deus trabalhar. Davi, irmãos, ele venceu muitas batalhas, mas ele confiava no Senhor. Então confia no Senhor. Se você largou a tua cruz, pegue de novo essa cruz. Não precisa ser hoje, mas vai buscando força no Senhor. Vai buscando força no Senhor. Senhor, eu quero pegar minha cruz de novo, mas eu não tenho força, Senhor. O meu desejo, Senhor, era saltá-la na frente agora, mas eu não consigo, Senhor. Mas hoje não. Mas o Senhor vai te dar força ainda. E quando tu pegares a tua cruz e seguir, não olhar para trás e não olhar para o lado, aí o Senhor vai te ajudar e tu vai vencer. Aleluia, até a volta do Senhor Jesus. E tu vai ter direito, aleluia, do reino que está sendo preparado para aqueles que permaneceram até o fim. Aleluia. Seja um vencedor.
Nunca pensa em parar. Nunca pensa em desistir. Hoje tu não pode, hoje tu diz assim, eu não estou nos caminhos do Senhor. Mas tu diz assim, Senhor, ainda eu quero voltar. Aleluia. Então que neste momento, vai conversando com Deus já. Vai conversando com Deus. Lembra da palavra de sexta-feira do pregador? Provérbios 3. Que Deus acrescentará teus dias e anos e paz. Deus acrescentará os teus dias e anos de paz. E que é paz, irmãos? É paz. Uma vida tranquila. Uma vida regada por Deus. Pelas bênçãos de Deus. Oh, Deus. Deus está falando nesta noite. Deus está falando nesta noite, esse lugar. Deus está falando. Você pode dizer assim, mas eu não tenho essa força. Mas Deus vai te dar. Deus vai te dar. E tu vai vencer toda essa dificuldade que você está enfrentando. Toda a dificuldade que ele está enfrentando, Deus está contigo. Se você veio até esse lugar, porque Ele tem um propósito perante você. Se você tem força de chegar, teve força de chegar até aqui, porque o Senhor tem te ajudado. Se o Senhor não tivesse te ajudado, tu não estaria aqui. Tu estaria talvez lá no outro lugar. Mas tu tem procurado chegar até o Senhor. Enquanto, irmãos, nós temos fôlego de vida, irmãos, Deus, Ele acredita em você. Deus conta contigo. Não venha chegar e dizer, Deus precisa de mim. Deus não precisa nada. Se eu morrer hoje, Deus continua sendo Deus. Se eu parar hoje e vir na igreja assim, eu não vou mais na igreja, Deus continua o mesmo. Nunca vai mudar. Deus conta comigo e conta contigo, mas jamais Ele precisa dizer assim, Deus precisa, não. Deus, Ele fez o céu e a terra. Tudo o que Ele dizia, haja, acontecia. Então por que Ele precisa de nós? Aquele que dizer que Deus precisa dele, irmãos, ele está pecando. É nós que precisamos de Deus. É eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Mas o dia que eu dizer que eu se achar, irmãos, eu já estou pecando perante o Senhor. Mas quando nós dizer eu estou na dispensação de Deus, aí sim, irmãos, dizer, Senhor, eu estou na tua dispensação, Senhor. Usa-me, Senhor. Como tu quiser na minha vida. Oramos, Senhor meu grande Deus. Mais uma vez te agradecemos por esse dia, ter nos concedido, ter nos abençoado, ter nos guardado, Senhor, nessa campanha, Senhor, aonde, Senhor meu Deus querido, nós estamos aqui, aonde nós temos vencido, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu tem nos andado conosco, e Tu tem, Senhor, nos dado força, nos dado graça para vencer todas as dificuldades. Eu quero orar, Senhor, nesta noite sobre os Teus filhos, Senhor, e profetizar, Senhor, nas ricas bênçãos dos altos céus, e tudo que eles pediram, Senhor, perante a Ti, que possa ser concedido, Senhor, e aonde eles têm concedido também, Senhor, que um dia eles estarão testemunhando na Tua casa, Senhor, e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se alguém tem um testemunho, passe rapidamente, ainda temos 5 minutos, uma por nada, uma. Aleluias, e nós estamos despedindo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmã Salete, está vindo aí?